Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória na cidade de Curitiba. Atendo toda a região aqui e faço atendimento online, né? Inclusive hoje pela manhã atendi um paciente do Ceará, tá? Então é possível a gente desenvolver um trabalho online com a mesma eficiência de um trabalho presencial, tá? Desde um pouquinho antes aí de iniciar a pandemia, né, eu venho trabalhando em protocolos para poder atender a pessoas de uma forma remota, de uma forma online. Sempre a minha preocupação foi abranger o máximo de pessoas, principalmente aquelas pessoas que moram em um local onde não existe atendimento de fisioterapia, né? E infelizmente no ano aí de 2023 a gente encontra situações aí onde não tem fisioterapeuta, né? Então foi muito bacana esse atendimento e de certa forma esse atendimento ele tem um pouquinho a ver com o que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Então o vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a falta de ar, mas de uma perspectiva um pouquinho mais técnica, tá? Aos olhos da fisioterapia respiratória. Porém, essa perspectiva um pouco mais técnica, eu vou ser o mais didático possível para que você, colega de profissão que está começando, possa entender bem. E para você também, paciente ou familiar de paciente, possa ter um subsídio para a compreensão do funcionamento do seu corpo, principalmente se você for um paciente, tá? Então, dentro da fisioterapia respiratória, dentro da fisiologia respiratória, a gente toma conhecimento com uma grandeza que a gente chama de pressão transpulmonar. O que é a pressão transpulmonar? É a diferença da pressão fora do pulmão e dentro do pulmão. Essa diferença é o que a gente chama de pressão transpulmonar. Quanto maior essa diferença, tá, mais fácil é o ar entrar dentro do pulmão do paciente. Já adianto para vocês o que? Se a gente está falando de um paciente com alguma doença pulmonar, essa pressão transpulmonar ela é reduzida, ela é pequena, já que a gente vai ver por quê, né? Eu vou tentar explicar para vocês o porquê disso da melhor forma possível. Então tá, de modo geral, sempre fora do pulmão a gente tem uma maior pressão, tá? Ali dentro do pulmão, quando eu estou falando dentro do pulmão, a gente está falando da região alveolar ali, tá? A pressão ali é diferente, tá? Então a gente tem que fazer algumas coisas para que exista essa amplitude na diferença entre essas pressões. E aí que entra a função do músculo respiratório. Então, a gente tem um alvéolo ali, tá? A pressão dentro do alvéolo ela tem que estar menor do que fora do pulmão. E como que se dá esse processo? A gente inspira, tem a contração do músculo respiratório, é como se estivesse puxando o pulmão, o diafragma desce, puxa o pulmão para baixo, as costelas se abrem, puxa o pulmão para a lateral. Conseguimos fazer isso a nível muscular, teoricamente, tá? Veja que é uma forma didática, tá? Na prática não acontece necessariamente isso que eu estou falando, mas eu estou falando de uma forma simples para você poder entender. Essa contração muscular do músculo respiratório é como se abrisse o alvéolo, tá? Essa abertura do alvéolo, que a princípio não teria nada ali nesse alvéolo, faz com que o ar se desloque de fora do pulmão para dentro do pulmão. Esse é o processo com que o ar entra no pulmão.
Não vou falar processo respiratório, porque o processo respiratório é algo bem amplo, tá? Ele envolve desde a inspiração até a chegada do oxigênio na célula. Então entrou. Basicamente é isso, tá? O processo dessa entrada do ar no pulmão é relativamente simples. Agora a gente entra em uns poréns, tá? Primeiro ponto, a força muscular respiratória influencia nessa questão de falta de ar? Influencia sim, tá? Por mais que colegas de profissão, colegas médicos ou de outra área acreditam que não, isso tem uma influência. É uma influência relevante? Se você tiver parado, não é uma influência relevante. Agora, um dos poréns, o que é? Quando a gente faz só fortalecimento de braço, perna ou só treinamento aeróbico, o nosso músculo respiratório, ele não atinge um limiar ideal de esforço para que haja o fortalecimento dele. A gente precisa de algo a mais. O que é esse algo a mais? É o treinamento muscular inspiratório que eu falo tanto aí nos vídeos, tá? Seja com Power Bridge, com Respiron, qualquer outro aparelho. Não estou entrando no mérito aqui nesse vídeo do que é melhor e do que é pior. Então, a gente promover esse fortalecimento do músculo, a gente gera uma maior pressão transpulmonar, gera uma pressão negativa maior e entra ar dentro do pulmão. Agora, a grande questão, onde é que a doença pulmonar entra aí para favorecer mais ainda a dificuldade respiratória ou a falta de ar? Quando a gente tem uma doença pulmonar, vamos falar da fibrose pulmonar. O pulmão desse paciente é duro. Então, por mais que a gente tenha uma força muscular respiratória grande, a gente não consegue aumentar essa pressão transpulmonar. A gente não consegue fazer com que essa diferença de pressão entre alvéolo e parte externa seja alta. Isso é o que dificulta muito o nosso trabalho perante o paciente com fibrose pulmonar e gera tanto sofrimento para esse paciente. Com a DPOC é muito parecido também. A DPOC ela tem um nível de destruição do pulmão, que aí seria o enfisema, e a gente tem também a questão da bronquite crônica no paciente com DPOC. A bronquite crônica, ela faz com que tenha ali um engurgitamento, um aumento, um processo inflamatório na via aérea, então a via aérea do paciente fica mais espessa. Isso reduz o diâmetro das vias aéreas. Reduzindo o diâmetro das vias aéreas, a gente aumenta a pressão ali dentro, e a pressão ali dentro tem que estar reduzida para que a diferença seja alta. Estão entendendo meu raciocínio? Então é nesse ponto que a força muscular respiratória entra no processo de entendimento da falta de ar, tá? Então assim, se tem muita gente tem falta de ar e saturação boa, sim, isso é possível. E uma possível explicação é essa dificuldade de gerar uma pressão transpulmonar alta. Ah, doutor Carlos, como que eu vou saber se esse é o meu problema ou não é o meu problema, sendo que eu já fiz várias radiografias, várias tomografias, vários exames e não deu nada. Fiz espirometria, vários, também não deu nada. A única forma que a gente consegue detectar isso é através de manovacômetro. Manovacômetro é um dispositivo, tá? Que a gente da fisioterapia respiratória usa, que ele vai dimensionar a sua força muscular respiratória. A única forma da gente poder entender isso é através de um manovacômetro, e o manovacômetro é algo bem específico, né? Ele gera esse exame é chamado de manovacometria ou pressões respiratórias máximas. E é só a fisioterapeuta que faz esse exame, e infelizmente é um exame que tem que ser feito de forma presencial, tá? Então, quanto maior forem os valores encontrados no manovacômetro, maior vai ser essa pressão transpulmonar e menos a possibilidade desse paciente chegar a ter falta de ar. Isso que vem a ser a pressão transpulmonar
E as formas para a gente poder ter um aumento dessa pressão transpulmonar é fazendo inspiração profunda ou colocando carga no músculo respiratório. O ideal é colocar carga no músculo respiratório. Qual aparelho que é o melhor? Power Breath, tá? Que é um aparelho de treinamento muscular inspiratório com carga linear. A gente consegue fazer isso com o Respiron? Consegue também. Mas como eu falei nos últimos vídeos, o uso do Respiron, eu tenho algumas ressalvas quanto a ele. Tá certo? Então esse era o vídeo que eu gostaria de passar para vocês hoje. Espero que tenha ficado claro aí a minha explicação. Dúvidas aí vocês podem entrar em contato comigo ou deixar nos comentários públicos. Eu respondo todas as dúvidas, tá? Se quiser entrar em contato comigo pelo Instagram também, pode entrar em contato. Lá às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas sempre eu vou dar um retorno para vocês, tá certo? Então se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possível, assista o vídeo de ontem e aguarde o vídeo de amanhã também, que vai ser um assunto bem interessante e bem relevante para vocês. Tchau e até o próximo vídeo.